O apóstolo São Paulo nos apresenta, no segundo capítulo da carta aos Efésios, a maior, mais abrangente história de resgate de todos os tempos. O esforço de Deus para redimir a humanidade do pecado. E você e eu somos testemunhas desses esforços de Deus. Você é bem-vindo a esses momentos de estudo da Palavra de Deus. 3 ideias-chave se destacam em Efésios capítulo 2, nos seus 10 primeiros versos. Paulo diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões, que Deus nos deu vida juntamente com Cristo e que pela graça sois salvos. Na primeira ideia que Paulo apresenta, ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Paulo contrastou a vida pecaminosa anterior dos Efésios com a nova vida em Cristo Jesus que eles viviam, com as bênçãos da salvação. Então, ele utilizou uma expressão em sentido figurado, dizendo que eles estiveram espiritualmente mortos. Devido a duas forças externas e uma que existia dentro deles. As forças externas que Paulo apresenta são o curso desse mundo, ou seja, os costumes, o comportamento pecaminoso da sociedade de Éfeso, na qual os efésios estavam inseridos, com um padrão de vida contrário à vontade de Deus, em rebelião contra ele. O segundo fator externo que lutava contra eles, diz Paulo, era o próprio príncipe das potestades do ar, o inimigo de Deus, com seus anjos atuando através dos filhos da desobediência. Mas interessante que Paulo diz que havia uma força interna dentro deles que os dominara anteriormente, a sua natureza humana carnal pecaminosa. E ele diz, por natureza, éramos filhos da ira, criados à imagem e à semelhança de Deus por causa do pecado. Herdamos uma natureza pecaminosa. E essa natureza havia levado os efésios a cometerem pecados contra Deus, contra a sua lei, contra as suas orientações, viverem separados de Deus em rebelião contra ele. Mas agora, diz Paulo, eles estavam convertidos a Cristo Jesus. E convertidos a Cristo Jesus, estavam agora sob o controle do Espírito Santo, que dirigia a sua mente, a sua vida, as suas atitudes. Conquanto essa natureza, diz Paulo, ainda existisse até que eles fossem glorificados, ela não os dominava mais, porque agora viviam sob o controle, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Assim, eles deviam permanecer, os crentes efésios, enraizados em Cristo Jesus, sob a direção do Espírito Santo. E ele proclama, revestidos de uma nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É por isso que na segunda ideia que ele discorre em Efésios capítulo 2, Paulo deixa de lado a antiga condição dos efésios, contrária à vontade de Deus, e diz, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, ele afirma que por iniciativa de Deus, os crentes eram participantes da história da salvação. Não eram meros espectadores. Eles estavam agora diretamente envolvidos em todo um processo, de modo pessoal e profundo. Paulo destaca 3 momentos especiais. Ele fala primeiro que a ressurreição de Jesus foi a garantia da nossa ressurreição. E ele diz, Deus nos deu vida espiritual através do Espírito Santo. E mais, ele diz, nós agora, na verdade, estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Porque ele é nosso representante e está assentado junto ao trono de Deus. Nós estamos representados em Jesus. E assim podemos levar hoje uma vida espiritual abundante. Mas o mais importante é que ao desenvolver a sua terceira ideia, ele diz,
pela graça sois salvos. A salvação dos crentes é uma obra divina e não humana. É uma iniciativa de Deus, não se origina em nós, e sim em Deus. É interessante que para Paulo, a graça não era assim uma coisa que você recebe e você administra a seu bel prazer. Não. A graça para Paulo é a pessoa de Jesus, a oferta de Deus em Jesus, que, como um dom de Deus, assumiu a natureza humana e viveu uma vida justa em nosso lugar. Morreu em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, perdoando os nossos pecados. E assim Paulo diz que ele ressuscitou, garantindo a vida eterna para nós. Por isso, a graça é Jesus. O dom de Deus é em Cristo Jesus, que é oferecido em nosso lugar, que atua em nós agora, através do Espírito Santo, transformando a nossa vida, nos regenerando, nos tornando filhos de Deus e nos preparando para o seu reino. Paulo amplia a extensão da graça ao dizer que Cristo ascendeu ao trono do céu e foi exaltado como nosso representante. E assim Paulo apresenta como que uma cronologia da graça, de modo bastante abrangente. Por exemplo, Paulo diz que Deus agiu pela graça através de Cristo Jesus no passado, porque nós estávamos totalmente dominados pelo pecado, sem vida espiritual ou virtude alguma. Nós caminhávamos, diz Paulo, em direção ao juízo divino, à destruição. E assim nós somos redimidos pelo sangue de Cristo e identificados como filhos de Deus. Então a graça de Cristo atuou poderosamente em nossa vida no passado. Mas Paulo diz mais, ele diz que Deus age com graça em nosso favor no tempo presente, ressuscitando-nos da morte espiritual, tornando-nos coparticipantes da ressurreição de Cristo, sendo espiritualmente transportados para o seu reino, para as regiões celestiais onde Cristo está assentado, porque podemos ter acesso ao trono da graça de Deus, receber o seu Santo Espírito, sermos participantes da sua justiça, permanecermos sobre a graça de Deus, revelando ao mundo o seu amor e a sua graça salvadora. Então a graça de Cristo, a graça de Deus é algo presente através de Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida hoje. Mas Paulo diz que a ação da graça de Deus permanecerá no futuro. Ele diz, nos tempos vindouros. O plano para o futuro eterno será o mesmo daquele do passado e do presente. O princípio da graça. Ou seja, Deus pretende exibir a sua graça em Cristo Jesus através de nós por toda a eternidade. Conforme ele explica no verso 7 do capítulo 2 da carta aos Efésios. E ele diz, Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por toda a eternidade, os remidos serão um espetáculo ao universo da manifestação do caráter da justiça de Deus, do seu amor, da sua graça salvadora. A graça de Cristo será objeto de estudo do universo por toda a eternidade. Enfim, nós somos amados por Deus antes da fundação do mundo. Deus interveio através de Cristo para nos salvar. Ao aceitarmos hoje o seu Evangelho, nós nos tornamos seus discípulos. Nos tornamos pertencentes ao reino de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, filhos de Deus, e nos tornamos suas testemunhas. E finalmente, recebendo hoje a guia do Espírito Santo em nossa vida, nós temos a garantia da nossa herança um dia nas mansões celestiais. Enfim, graça, maravilhosa graça de Deus em nosso favor, que atua na minha e na sua vida. Que o Senhor nos fortaleça
nos inspire, nos encha com essa certeza cada dia em nossa experiência cristã.